Olá pessoal, então nós vamos iniciar aqui a primeira parte da aula de carboidratos no esporte. Qual que seria então a importância dos carboidratos para o exercício físico? Então a primeira coisa importante é que o carboidrato ele é um poupador de proteína, né? Quando a gente faz uma ingestão adequada de proteína, eu diminuo a necessidade de oxidar a proteína corporal para a produção de energia e para a produção de glicose. Quando a ingestão de carboidrato é muito baixa, a tendência é aumentar um pouco o catabolismo proteico, tanto com a finalidade de fornecimento de energia, quanto com a finalidade de produção de energia, de glicose, porque os aminoácidos podem ser utilizados na gliconeogênese hepática. Além disso, uma ingestão adequada de carboidrato vai ajudar a manter a glicemia durante o exercício físico, e isso inclusive favorece a captação de glicose pelo músculo, né, a glicose da corrente sanguínea. E a gente sabe que à medida que o tempo de exercício vai avançando, os estoques de glicogênio muscular eles vão diminuindo. E aí a glicose da corrente sanguínea passa a ter uma importância maior como fonte de energia. Além disso, o carboidrato é o principal combustível em exercícios de alta intensidade. Quanto maior a intensidade do exercício, maior a participação dos carboidratos como fonte de energia. Então, os exercícios mais intensos, eles vão ocorrer às custas da produção de energia, principalmente vinda de carboidratos. É mais rápido para a célula produzir energia a partir de carboidrato. A célula consegue fazer isso de maneira anaeróbia, o que não dá para fazer com a gordura. E além disso, uma ingestão adequada de carboidrato vai ser fundamental para que haja reposição do glicogênio muscular e hepático. Você treinou, gastou o glicogênio muscular e hepático em algum grau, né? O quanto você gastou vai depender do tempo e intensidade do exercício. Mas aí, após o exercício, durante o período de recuperação, se você faz uma ingestão adequada de carboidratos, você vai recuperar esse glicogênio hepático e muscular e vai ficar pronto para fazer um novo treino. Por outro lado, quando ocorre uma baixa ingestão de carboidratos e isso é combinado com a prática regular de exercício físico, a gente tende a ter uma depressão crônica do glicogênio, né? De um treino para o outro você não recupera o glicogênio que você gastou. Consequentemente, isso vai fazer com que você comece a entrar em fadiga precoce, né? Vai fadigar durante o treino mais rápido do que deveria acontecer. Isso reflete em redução do desempenho físico e, além disso, você pode ter uma perda de massa magra porque você aumenta o catabolismo proteico com a deficiência de carboidrato. Então, o ideal é que se faça uma ingestão adequada. Mais à frente, a gente vai ver recomendações de ingestão de carboidrato. A gente não deve pensar em numa ingestão excessiva, mas também não deve pensar numa ingestão deficiente. A energia que vai ser consumida durante o exercício físico, ela vai depender da duração e da intensidade desse exercício. Então, de modo geral, quanto maior a intensidade do exercício, maior vai ser a participação dos carboidratos como fonte de energia. Quando aumenta a duração do exercício, a tendência é que ao longo do tempo a gente vai ter uma redução da participação dos carboidratos. Por quê? Porque nossa reserva de carboidrato é limitada. Então, o exercício vai durar 5, 6 horas ou mais. As reservas de glicogênio elas vão se esgotar, talvez com 3 horas, 2 horas, né? Vai depender da quantidade que o sujeito tem e da intensidade que ele imprime. Mas a tendência é que as reservas de glicogênio vão se esgotando e aí, naturalmente, por o exercício continuar acontecendo, um outro substrato energético tem que sumir a predominância desse fornecimento de energia. E aí o lipídio faz isso, né? O problema é que fazer o exercício às custas de lipídio, a gente acaba tendo que trabalhar numa intensidade mais baixa. É, esse gráfico aqui, os autores mostram para a gente que a relação entre intensidade de exercício e utilização de substrato energético. Então está muito claro aqui, ó, né? Se a gente pega aqui o exercício a 25% de VO2, exercício leve, 87% da energia está vindo de gordura e apenas 13% de carboidrato. Quando essa intensidade é aumentada para 65% do VO2, uma intensidade já moderada, a gente tem algo mais ou menos semelhante a meio, né, que deu 53% para lipídio e 47% de energia vindo do carboidrato. E quando essa intensidade sobe para 85%, aí já é um exercício intenso, né? Ó, carboidrato é um mandatório, então você tem aí 70% de energia vindo do carboidrato contra
uma quantidade bem menor de energia vindo da gordura, né? Então, a gente tem vários gráficos desse tipo na literatura, de vários autores, todos concordam nesse sentido, que à medida que a intensidade vai aumentando, a participação do carboidrato como fonte de energia, ela passa a ser mais importante comparada ao lipídio, né? Os valores variam de um estudo para outro. Aqui nesse gráfico também mostra a mesma relação, né? O gasto energético de gordura e carboidratos a 25% do VO2, 65 e 85. Aqui eu isolei aqui, ó, a quantidade de energia que está vindo da gordura. Então, na baixa intensidade, na moderada e na alta. Então, repara, né, como fiz uma medida aqui, a gente vê que na intensidade moderada, a quantidade de gordura gasta ela acaba sendo maior do que na alta e na baixa. Apesar de na baixa intensidade você ter 80, quase 90% de energia vindo da gordura, o gasto energético no exercício de baixa intensidade é muito baixo. Então, a quantidade total de gordura que é gasta acaba sendo pequena. E na alta intensidade, embora você tenha um gasto energético mais elevado, mas a participação da gordura é um pouco menor. Tá? O Fat Max, que é aquela zona de intensidade onde você tem uma participação maior das gorduras como fonte de energia, está aí por volta de 65% de VO2 mesmo. Uma outra coisa importante é que o treinamento físico ele vai alterar aí a utilização do substrato energético. Então aqui a gente tem um gráfico que mostra que antes do treinamento e após o treinamento, o mesmo exercício com a mesma intensidade. Então a gente vê quando o sujeito estava destreinado, ele fazia esse exercício usando mais carboidrato do que gordura, ó, 58% de carboidrato e o restante aqui é gordura. Depois de um período de treinamento, houve adaptações fisiológicas e metabólicas. Agora, para fazer o mesmo exercício na mesma intensidade, ó, ele está usando bem menos carboidrato. Então, ele se tornou mais eficiente para usar a gordura como fonte de energia. O exercício aeróbio ele melhora a nossa capacidade oxidativa, né? Ele aumenta o número de mitocôndrias, aumenta o maquinário do metabolismo aeróbio. O sujeito consegue utilizar a gordura de maneira mais eficiente para a produção de energia e aí consegue até poupar um pouco mais. Aqui a gente vê também, né, a utilização de energia de carboidrato antes do treinamento e após o treinamento. Então, antes do treinamento usava mais, depois do treinamento estava usando menos. Isso melhorou a eficiência metabólica do sujeito. Agora ele faz o mesmo exercício com a mesma intensidade, gastando menos carboidrato e mais gordura. Isso é bom porque vai poupar o carboidrato para durar mais tempo, né? Nesse gráfico aqui a gente vê a relação entre o substrato energético utilizado e o tempo de exercício. Então, o que, que a gente observa aqui? Que à medida que o tempo aqui foi até 6 horas de exercício, né? A gente vê aqui que no início do exercício a maior parte da energia vinha do carboidrato e uma pequena parte da gordura. À medida que o tempo de exercício vai avançando, o que, que a gente observa? A linha aqui da participação do carboidrato ela vai diminuindo e a linha da participação da gordura vai aumentando. Por quê? Porque a nossa reserva energética de carboidrato ela é limitada. Então chegou aqui próximo de 3 horas, hoje houve uma conversão aqui, né? Uma mudança de predominância. Então você passou a ter uma predominância de utilização do substrato energético da gordura em relação ao carboidrato. À medida que o tempo vai avançando, essa diferença vai ficando maior. Né? E aqui em cima a gente tem o coeficiente respiratório que mostra isso. Né? O coeficiente respiratório próximo de 1 indica uma maior utilização de carboidrato. Mais próximo de 0,7, uma maior utilização de gordura. Né? É lógico que a gente pode minimizar isso aqui fazendo o quê? Repondo carboidrato ao longo do exercício. Se você repõe desde o início do exercício, você vai conseguir prolongar mais a utilização do carboidrato e pode, consequentemente, melhorar o rendimento físico do sujeito. Aqui a gente vê um resultado de um estudo, né, onde o sujeito fez ciclismo a 60% do VO2, mostrando aqui a oxidação de carboidrato e a oxidação de gordura. Né? E aí a gente vê a oxidação de carboidrato ao longo do tempo ela vai diminuindo um pouco e a da gordura vai aumentando um pouco. Então é semelhante àquilo que a gente viu no slide anterior.
Os carboidratos eles têm uma característica importante, né, porque eles podem ser utilizados para produção de energia tanto no metabolismo aeróbio quanto anaeróbio. A gordura a gente não consegue fazer isso. Aqui a gente vê um exemplo dos carboidratos sendo poupadores de proteína, né? Aqui foi dosado o nitrogênio ureico no suor dos sujeitos, numa situação de repouso, numa situação onde ele tinha uma ingestão alta de carboidrato e numa situação onde a concentração de carboidrato, o carboidrato endógeno estava depletado. Então a gente vê quando o glicogênio dele está depletado, ele vai naturalmente aumentar o catabolismo proteico. Esse aumento de excreção de nitrogênio aqui no suor está indicando que houve um catabolismo proteico maior numa situação onde o carboidrato estava baixo. É óbvio que a gente não precisa de entender que a gente tem que aumentar muito o consumo de carboidrato. Existem os pontos ideais ou as faixas ideais. A gente vai ver isso lá nas recomendações. Mas também não deve ser muito baixo a ponto de prejudicar a massa magra, que tem uma importância fundamental no exercício físico, né? Porque é ela que vai desenvolver a força, a potência muscular e, consequentemente, garantir qualidade no exercício. Então, ó, a ingestão deficiente de carboidrato ela prejudica a reposição do glicogênio muscular hepático e, consequentemente, tende a reduzir o desempenho físico, tanto nos exercícios intensos de curta duração, como nos exercícios nas atividades de longa duração. Tá? Então, prestar atenção numa ingestão adequada de carboidrato. Isso a gente vai entender melhor nas recomendações, mas nem de mais nem de menos. Existe um ponto ótimo e a gente tem que procurar esse ponto. O glicogênio hepático e muscular durante o exercício eles vão ser metabolizados, né? Só que existe uma diferença na utilização deles. O glicogênio muscular, a glicogênio fosforilase, né, acelera a degradação desse glicogênio, libera a glicose e a glicose ela é direcionada para a via glicolítica para a produção de energia. O músculo está em atividade, ele está com a demanda energética elevada, então faz todo sentido que aquele glicogênio seja degradado e utilizado pela própria célula. Não faria sentido se a gente usar essa glicose de outra maneira. Agora, o hepático não. O hepático, ele é degradado não para produzir energia, até pode ser utilizado um pouco, mas ele é degradado para manter a glicemia. Então, quando a gente começa o exercício, o músculo vai captando glicose da corrente sanguínea, essa glicemia vai tendendo a diminuir, principalmente depois de uma hora de exercício físico. E aí, para que essa glicemia não abaixe demais, o glicogênio hepático vai sendo degradado e vai liberando glicose na corrente sanguínea. É, o glicogênio hepático ele pode ser utilizado com essa finalidade, o muscular não. Né? E a diferença é exatamente pela presença de uma enzima. A glicose, quando ela sai do glicogênio, ela sai fosforilada. Ela sai na forma de glicose, um fosfato. Depois, sob a ação da fosfoglicomutase, ela passa para a glicose 6-fosfato. Enquanto ela está fosforilada, ela não consegue atravessar a membrana, não consegue passar pelos transportadores. Mas no fígado, a gente tem uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. Essa enzima ela vai lá, retira o fosfato da glicose e deixa ela livre. A glicose, na sua forma livre, ela consegue atravessar lá o GLUT2 do fígado e chegar na corrente sanguínea. No músculo não tem essa enzima, então a glicose que sai lá do glicogênio, ela é direcionada para a glicose mesmo, para a produção de energia. Então, a diferença aí, né, na utilização do glicogênio hepático e muscular, com finalidades diferentes, né? Aqui a gente tem uma figura que mostra a regulação da captação de glicose pelo músculo. Então a gente tem a glicose aqui no vaso sanguíneo, a gente tem o espaço intersticial e depois o miócito, a célula muscular. Primeiro passo para que o músculo capte a glicose da corrente sanguínea, é que essa glicose passe, né, aqui do capilar e para o espaço intersticial. Essa passagem aqui ela se dá por gradiente de concentração. Então, se tem muita glicose aqui e aqui uma quantidade mais baixa, essa glicose ela é forçada aqui e entra. Tá? Por isso que a reposição de carboidrato durante os exercícios faz a glicemia aumentar e aumenta a captação de glicose muscular. Depois que essa glicose chegou nesse espaço intersticial, aí para entrar na célula muscular, ela depende de um transportador. O transportador predominante aqui na célula muscular é o GLUT4, tá? Que inclusive ele não fica normalmente posicionado aqui na membrana, ele fica em vesículas no citosol, né?
E aí a insulina é um hormônio que sinaliza para que essas vesículas se desloquem até a membrana e se fundam com a membrana, posicionando os GLUT4 na membrana, e eles vão exercer sua função de permitir a entrada da glicose. Mas durante o exercício físico, a insulina fica baixa. A insulinemia fica baixa, mesmo quando o sujeito faz reposição de carboidrato, porque a adrenalina impede essa liberação lá no pâncreas, tá? Então, o que acontece? Existe outro mecanismo, a própria contração muscular, ela também induz um deslocamento dessas vesículas de GLUT4 para a membrana. Então, independente da ação da insulina, durante o exercício físico a gente vai ter um aumento da concentração de GLUT4 na membrana celular, aumentando aí, facilitando a captação de glicose pela célula muscular da corrente sanguínea. Depois que essa glicose, que é uma glicose livre, entrou, ela sofre a ação da hexoquinase, é fosforilada, e aí o destino dela vai ser a glicólise, tá? Se fosse num período pós-prandial, que o sujeito não está fazendo exercício físico e tem abundância de carboidrato, ela poderia ir para a produção de glicogênio, tá? Durante o exercício também a gente vai estar tendo a degradação do glicogênio, que libera a glicose e um fosfato, que depois passa a glicose 6-fosfato e vai para a glicólise. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o efeito do treinamento sobre a expressão de GLUT4. Então a gente vê aqui exercício feito por 60 minutos, né, a 70% do VO2 de pico do sujeito, a concentração de RNA mensageiro de GLUT4 aqui no repouso e após 60 minutos, um aumento expressivo, provando aí que durante o exercício você tem uma liberação maior desses GLUT4 aí, né, e uma produção maior também, influenciada pela contração muscular. E aqui a gente tem a concentração de GLUT4 num sujeito não treinado, tá? Depois de um período de treinamento desse sujeito, aí você tem um aumento significativo. E depois que ele encerra o treinamento, após 10 dias sem treinar, olha aqui, a concentração de GLUT4 já caiu bem. Então, a manutenção do treino regular vai fazer com que você tenha uma expressão melhor dessas moléculas que são fundamentais para melhorar a captação de glicose, tá? Então, vai melhorar a homeostase da glicose, o treinamento físico. Aqui a gente tem um slide que mostra a ação da insulina na captação de glicose. Olha só, a insulina ela se liga no seu receptor. Aí tem uma via de sinalização longa que envolve uma proteína chamada CAT2. Essa sinalização vai induzir aqui um deslocamento dessas vesículas com os GLUT4. Essas vesículas vêm até a membrana, se fundem com a membrana e aí os GLUT4 estão posicionados. Aí agora eles permitem a entrada da glicose. Durante o exercício físico eu falei que a insulinemia está baixa, né, e ela não vai aumentar, mesmo que se tome carboidrato. Mas o processo de contração muscular, por mecanismo envolvendo a MPK e o cálcio, também promovem esse deslocamento dessas vesículas, e aí a gente vai ter um aumento da concentração de GLUT4 na membrana da célula muscular. Então, quando o sujeito termina o exercício, ele está com a célula mais rica, mais cheia de GLUT4 do que quando ele estava no início do exercício. Tá? Ok? Então, tem alguns hormônios que eles têm uma ação importante em relação ao metabolismo de carboidratos, né? Um deles é a insulina, um hormônio conhecido aí da maioria de vocês. Então, a insulina ela vai atuar tanto no fígado quanto no músculo, tá? Em relação aos carboidratos. Só que atuações um pouco distintas. Então, no fígado, o que a insulina vai fazer? Ela não vai interferir na captação da glicose, né? Na entrada da glicose, da passagem dessa glicose do sangue para o interior do hepatócito. No fígado a gente tem a predominância de um transportador chamado GLUT2. Ele não é insulino dependente, tá? Então, quando a gente se alimenta, aumenta a concentração de glicose no sangue. Esse aumento da concentração força a entrada, né, por diferença de ingrediente, da glicose para o interior do fígado, tá? E a insulina não interfere nessa captação, mas tem um detalhe.
quando essa glicose passa para a célula hepática, é captada pela célula hepática, essa glicose é glicose livre. E se ela não sofrer nenhuma modificação, ela pode inclusive voltar para a corrente sanguínea. Qual que é a interferência da insulina nesse processo? Ela estimula, né, a fixação ou a retenção de glicose no fígado. Como que ela faz isso? Estimulando a ação de uma enzima chamada glicoquinase. A glicoquinase é um tipo de hexoquinase, né, bem específica para a glicose, e ela vai simplesmente fosforilar a glicose. Então, a partir do ATP, ela adiciona um fosfato na glicose, e aí a gente então tem a glicose fosforilada. A glicose fosforilada não passa pelo GLUT2, então ela fica retida dentro da célula hepática. Então, uma ação importante da insulina aí. Além disso, ela estimula a glicogênese. Então, se ela foi liberada no momento de abundância de glicose, é um momento propício para a gente formar reserva de carboidrato. Então, a insulina ela estimula a formação de glicogênio, a síntese de glicogênio. Ela aumenta a atividade de uma enzima chamada glicogênio sintase, que é a enzima responsável pela síntese do glicogênio, tá? E no músculo? No músculo, ela já vai interferir direto na captação da glicose. Lembra que no músculo, o transportador predominante são os transportadores chamados GLUT4. E eles são insulina dependentes, né? A gente já viu no slide anterior que quando a insulina se liga no seu receptor na membrana, ali ocorre diversas reações, né? Uma cascata de reações após essa ligação, e vai culminar com uma translocação das vesículas de GLUT4, que estão lá no citosol da célula, para a membrana celular. Então, a insulina induz, né, estimula aí com que esses transportadores que estão lá armazenados em vesículas no interior da célula, se migrem para a membrana celular, se fundam com a membrana e se posicionem lá na membrana celular, de modo então que cumpram o seu papel de transportar a glicose, né, para dentro da célula muscular. Então, a insulina no músculo ela vai interferir diretamente na captação de glicose. Ela aumenta a captação, a entrada de glicose nessa célula. E da mesma forma que no fígado, a insulina também estimula a glicogênese, ou seja, a síntese de glicogênio. Como ela é liberada no momento de abundância de carboidrato, de glicose, é um momento propício para você restaurar aí suas reservas de glicogênio. Ela também interfere na captação de aminoácidos, mas isso é um assunto para a gente tratar lá nas proteínas quando a gente for falar de síntese proteica, ok? Por outro lado, a gente tem hormônios contrarreguladores da insulina, né? O glucagon e a adrenalina são dois hormônios que vão atuar de maneira diferente da insulina. Enquanto a insulina aí, ela está querendo aumentar a captação, a entrada de glicose na célula muscular, a retenção de glicose no fígado e a formação de glicogênio, o glucagon e a adrenalina vão no sentido contrário. Então, o glucagon ele vai ser liberado quando diminui a concentração lá de glicose no sangue, e ele vem com um papel diferente, né? Se tem baixa de glicose, a função dele vai ser tentar restabelecer essa situação, restabelecer essa glicose ou manter essa glicose num nível adequado o maior tempo possível. Então, ele vai atuar no fígado, aumentando o que? A liberação de glicose. De que maneira que o glucagon aumenta a liberação de glicose? Estimulando dois processos. Primeiro, glicogenólise hepática. Ou seja, já que está faltando glicose, vamos pegar a nossa reserva hepática, degradar, liberar as moléculas de glicose e enviar para a corrente sanguínea. E ao mesmo tempo, né, só que é um processo um pouco mais lento, a glicogenólise é ativada mais rápido do que a gliconeogênese. Mas ele também vai estimular a gliconeogênese. Então, a gliconeogênese é a produção de glicose a partir de outros substratos. Quais são os substratos usados? Glicerol, que veio do catabolismo dos lipídios, os aminoácidos, que veio do catabolismo proteico, né? E durante o exercício você vai ter um catabolismo proteico aumentado, no jejum prolongado também, tá? E o lactato, que pode ser produzido durante o exercício, mas tem a produção também das células vermelhas. Então, o glucagon estimulando a glicogenólise hepática e a gliconeogênese, ele favorece então o restabelecimento da glicemia. A adrenalina vai ter uma ação idêntica ao do glucagon no fígado, tá? Vai aumentar a glicogenólise hepática e vai aumentar a gliconeogênese. A diferença é que a adrenalina no músculo ela tem uma ação um pouco diferenciada.
ela estimula no músculo a glicogenólise, né? Durante o exercício físico a gente vai ter a liberação de adrenalina. E quanto mais intenso for o exercício, maior vai ser essa liberação. Então o que ela faz no músculo? Ela vai lá, se liga, estimula a degradação do glicogênio. Só que esse glicogênio muscular que está sendo degradado, e essa estimulação foi feita pela adrenalina, a finalidade da degradação desse glicogênio é disponibilizar energia para a glicose para a produção de energia e, consequentemente, favorecer o processo de contração muscular. Então, o que a adrenalina faz? Além de estimular a glicogenólise, ela estimula a glicólise. Ou seja, a mensagem é: quebra a reserva de carboidrato e use-a para produzir energia. Não faz sentido pegar esse glicogênio, degradar e usar essa glicose com outra finalidade. Então, ele estimula a glicogenólise e a glicólise. A gliconeogênese não. A gliconeogênese só é estimulada lá no fígado, ok? Nesse slide a gente vê aqui então como que a adrenalina e o glucagon eles vão exercer sua ação para aumentar a glicogenólise, né? Aqui está representada a célula hepática, mas o processo é igual no fígado e no músculo. Só não é igual em relação à glicose, mas em relação à glicogenólise é igual. Então esses hormônios são hormônios proteicos, eles têm seus receptores na membrana da célula. Está representado aí pela letra R. E esses receptores eles estão acoplados ali a uma proteína chamada proteína G, que tem três subunidades. Uma delas é uma subunidade alfa. Quando esses hormônios se ligam aos seus receptores, essa subunidade alfa ela sofre uma mudança ali conformacional e ela vai promover a ativação de uma enzima chave aí no início, né, do processo de glicogenose, que é a adenilato ciclase. A adenilato ciclase está ali na célula como interruptor. Quando ela é ativada, ela inicia todo o processo, aliás, a cascata de sinalização, né, que vão combinar em várias reações bioquímicas que vão levar à ativação de vias metabólicas. Então, a adrenalina, o glucagon se ligou no seu receptor. A gente vai ter então a ativação da adenilato ciclase. E o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a concentração extracelular de AMP cíclico, que é o segundo mensageiro celular. Isso a partir da molécula de ATP. O aumento da concentração de AMP ciclo vai induzir aí a ativação de uma enzima importante, que é a proteína quinase A. A proteína quinase A tem um sítio, né, para ligação do AMP ciclo, e o AMP ciclo é um ativador alostérico dela. Quando essa concentração de AMP ciclo aumenta, aí a gente vai ter aumento da atividade da proteína quinase A. E o que a proteína quinase faz? Ela fosforila outras moléculas. E aí, se a gente seguir aqui a seta amarela, a gente vai ver que a proteína quinase A está fosforilando e com isso ativando uma enzima chamada fosforilase quinase. Essa é uma enzima específica para fosforilar uma outra enzima. A fosforilase quinase vai fosforilar a glicogênio fosforilase. E o detalhe é que a glicogênio fosforilase, quando está fosforilada, ela está no seu modo ativo. Então, o que a adrenalina e o glucagon fizeram quando ligaram o seu receptor lá na membrana? Ativaram a glicogênio fosforilase, que é a principal enzima responsável pela degradação do glicogênio. Cerca de 90% das moléculas de glicose são degradadas por essa enzima aí. Tá? E aí a gente vai ter então a conversão de glicogênio em glicose e um fosfato, né? A maior parte da glicose sai dessa maneira. Na sequência, essa glicose e um fosfato sofre uma mutação pela fosfoglicomutase, passa a glicose 6-fosfato. E como no fígado existe a enzima glicose 6-fosfatase, essa glicose vai ter o seu fosfato removido, vai virar glicose livre. E essa glicose livre então pode passar pelo GLUT2 e ser liberada na corrente sanguínea. Além disso, a gente observa aqui na parte superior que uma enzima chamada glicose sintase também sofre uma ação desses dois hormônios. Ela também é fosforilada, assim como aconteceu com a glicogênio fosforilase. Só que o detalhe, quando a glicogênio sintase está fosforilada, ela está na sua forma inativa. Então, a glucagodrenalina ativa a enzima que degrada o glicogênio e inativa, inibe a enzima que produz o glicogênio, que sintetiza o glicogênio. Então, durante o exercício, a gente vai ter a glicogenólise, a hidrólise do glicogênio ativada e a sua síntese inibida, né? E faz todo sentido. Não faz muito sentido a célula ficar produzindo, né, sintetizando e degradando o glicogênio ao mesmo tempo.
Além disso, tem outras coisas importantes aqui. A gente viu lá que no fígado, além da gente ter ativação da glicogenose, a gente tem a ativação da gliconeogênese. Por que que isso ocorre? Além da importância da participação da glicose 6-fosfato, que consegue passar a glicose 6-fosfato para a glicose livre e permitir a sua saída, a gente tem aqui uma inibição da glicólise, né, pela inibição da enzima PFK1. A PFK1, a fosfofrutiquinase 1, é a enzima que regula a velocidade da via glicolítica. Como que isso acontece? Observe aqui ó, que tem uma outra enzima fosforilada aqui chamada frutose bifosfatase 2. Qual que é o papel dessa enzima? Ela converte frutose 2,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Então, na prática, quando o glucagon e a adrenalina se ligam lá no seu receptor na célula hepática, a gente vai ter uma redução da concentração intracelular de frutose 2,6-bifosfato. E qual que é a importância disso? Essa molécula, frutose 2,6-bisfosfato, é um potente ativador alostérico da PFK1. Ou seja, é uma molécula que, quando ela está em alta concentração, ela aumenta a velocidade da glicólise. Como aqui ela vai estar em baixa concentração, ela vai diminuir a glicólise e, ao mesmo tempo, ela vai aumentar a atividade. A gente vai ter um aumento da atividade da frutose bifosfatase 1, que é a enzima que converte frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, uma reação importante da gliconeogênese, né? Então, nesse processo aqui, no fígado, a gente tem a adrenalina e o glucagon aumentando a glicogenólise e aumentando a gliconeogênese. Ao mesmo tempo que a gente tem a via glicolítica inibida. Mas vamos esquecer um pouquinho essa parte, vamos pensar lá no músculo. Porque no músculo eu falei que a adrenalina ela vai estimular a glicogenólise por um processo igual aqui. Mas ao mesmo tempo ela estimula a glicólise e não a gliconeogênese. Lá no fígado, essa enzima frutose bifosfatase 2 aqui, ela não vai estar ativada. Quem vai estar ativada é a PFK2, fosfofrutiquinase 2. Então, a adrenalina, ela ativa a glicogênio fosforilase, mas ativa também a fosfofrutiquinase 2. E o que a fosfofrutiquinase 2 faz? Converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato. Então, na prática, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento da concentração de frutose 2,6-bifosfato, que é um potente ativador da fosfofrutiquinase 1. Isso faz o quê? Aumentar a via glicolítica, né? Aumenta a velocidade dessa via. Então, a diferença importante é que durante o exercício no fígado a gente vai ter uma redução da concentração da frutose 2,6-bisfosfato e um aumento da concentração de frutose 2,6-bisfosfato no músculo, né? Por isso que a gente tem uma variação um pouco aí na ação do hormônio adrenalina no fígado e no músculo, ok? Nesse slide aqui a gente vê uma tabela mostrando a concentração das catecolaminas no repouso durante o exercício e após 60 minutos. Exercício de intensidade leve, moderada e alta. E a gente vê, tanto para a adrenalina quanto para a noradrenalina, que mesmo exercício leve, comparando aqui o repouso com 30 minutos e 120 minutos, a gente tem um aumento, né? Aqui no leve aumentou para 30 minutos, depois com 120 minutos ficou mais ou menos estável. Quando aumenta a intensidade para 65% do VO2, saiu de 58 para 199 e com 120 minutos para 239. Então aumenta de 4 a 5 vezes, né? E a 85%, aí um exercício que vai ser feito por menos tempo, porque ele é mais intenso, né? Olha só, com 30 minutos, aumentou para 625. Aqui teve um aumento aqui de quase 20 vezes, né? Então, quanto mais intenso o exercício, maior vai ser a liberação de adrenalina e noradrenalina. E a gente observa também que 60 minutos depois, esses valores aqui já voltam para o mesmo nível de repouso, né? Aqui a gente vê, né, a adrenalina e o glucagon, né, um pouco daquilo que a gente viu lá, eles ativando a adenilato ciclase fica ativa. Aumenta a concentração de AMP cíclico a partir do ATP. Aí o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase. A proteína quinase vai fosforilar a fosforilase quinase. E a fosforilase quinase vai ativar a glicogênio fosforilase. Então, a glicogênio fosforilase sem o fosfato está inativa, com o fosfato está ativa, né? Ao mesmo tempo, a proteína quinase aqui fosforila a glicogênio sintase e ela fosforilada está inativa. Então, só um resumindo aquilo que a gente viu naquele slide anterior.
A gente ainda tem aqui mostrando a insulina. Então a insulina ela vai ativar aqui, aumentar a expressão gênica de proteínas fosfatase. Enquanto o glucagon e a adrenalina estimulam a atividade de proteína quinase, aqui a gente tem a insulina estimulando a proteína fosfatase. Proteína fosfatase vai fazer o contrário, né? Enquanto o glucagon e a adrenalina está promovendo a fosforilação de enzimas, a insulina vai promover a desfosforilação. Então, essas proteínas fosfatase vão atuar, por exemplo, na fosforilase quinase, retirando fosfato, inativando ela. Vão atuar em cima da glicogênio fosforilase, desfosforilando ela, ou seja, inativando ela. Vai atuar na glicogênio sintase, desfosforilando a glicogênio sintase. E ela desfosforilada, ó, pode observar que ela está na sua forma ativa, né? Então, responsáveis, né? A gente tem duas enzimas que são responsáveis pela degradação do glicogênio, pela glicogenólise. Uma chama a enzima desramificadora, né, que é uma amilo 1,6-glicosidase, que ela vai atuar exatamente no ponto de ramificação, nas ligações alfa-1,6. E a outra, que é a principal, que é a glicogênio fosforilase, que vai atuar nas ligações alfa-1,4. Essa desfosforilação aqui, essa enzima glicogênio fosforilase, ela depende de piridoxofosfato, né, vitamina B6, que é do piridoxofosfato que vem o fósforo, para que a glicose saia então fosforilada na forma de glicose 1-fosfato. A gente tem liberação de moléculas de glicose livre. A razão normalmente é de 8:1. Para cada 8 moléculas de glicose fosforilada sairia uma livre. Tá? A glicose 1-fosfato ela sofre a ação da fosfoglicomutase, formando glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato no músculo vai para a glicólise, para a produção de energia, tá? E no fígado, ela sofre a ação da glicose 6-fosfatase, tem o seu fósforo removido, libera aqui glicose livre, e a glicose livre, então, é liberada pelo sangue. Então, aqui no fígado e no músculo, a gente tem a glicogenólise com finalidades diferentes, né? No músculo, para a produção de energia, no fígado, para liberar a glicose para a corrente sanguínea. E durante o exercício, né, a gente vai ter também o funcionamento do ciclo glicose-alanina. Qual que é a finalidade desse ciclo? É remover o excesso de amônia do tecido muscular. Então, a gente tem um aumento do catabolismo proteico durante o exercício físico e produção de amônia, né? E essa remoção por meio da alanina é uma remoção não tóxica. Então, a gente tem aqui o músculo, né, liberando aminoácidos e aí produzindo amônia. A amônia se liga aqui formando glutamato. O glutamato, numa reação de transaminação catalisada pela alanina aminotransferase, transfere seu grupamento amino para o piruvato. Piruvato mais um grupamento amino forma então a alanina e o que sobra aqui é o alfa-cetoglutarato. Essa alanina, então, a amônia aqui saiu do glutamato, foi transferida para o piruvato, formou a alanina. A alanina cai na corrente sanguínea, é captada pelo fígado. No fígado, ela sofre a reação inversa, catalisada pela mesma enzima. Ela vai passar por uma reação de transaminação, liberando seu grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, restabelecendo aqui o glutamato, que vai ser utilizado lá no ciclo da ureia, para a produção de ureia e liberação de amônia na forma de ureia. A alanina, quando transamina aqui, quando libera seu grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, ela volta a ser piruvato. Esse piruvato entra na via de gliconeogênese, forma glicose. Essa glicose é liberada na corrente sanguínea e pode ser captada pelo músculo novamente. Tá? Então, ele vai carreando grupamentos amino do músculo para o fígado, para ser eliminado na forma de ureia, através desse aminoácido alanina. Tá? A gente ainda tem o ciclo de Cori. O ciclo de Cori, a gente tem a conversão do lactato em glicose para ser utilizado pelos tecidos corporais. Então, durante o exercício, principalmente se o exercício é mais intenso, que a gente trabalha um pouco mais com o metabolismo anaeróbio, né? Aí a glicólise lática, a gente tem a formação de lactato, né? Então, o glicogênio foi degradado, a glicose passou pela via glicolítica, formou piruvato foi convertido em lactato. Esse lactato é liberado para a corrente sanguínea.
captado pelo fígado. No fígado, o lactato é reconvertido em piruvato, né? A lactato desidrogenase faz essa reação tanto no sentido de piruvato para lactato quanto de lactato para piruvato. Então, o lactato volta a ser piruvato, entra na via de gliconeogênese e forma glicose. E essa glicose cai na corrente sanguínea e pode ser utilizada por outros tecidos, né? Pelo músculo também, obviamente. Ok?